O que nos falta hoje em dia? O que falta para os profetas da nossa geração? O que falta para os líderes religiosos da nossa geração? Ter uma vocação como a de Samuel. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu estou no altar. Com dor ou sem dor, eu estou no altar. Com vida ou com morte, eu estou no altar. Independente da minha situação. Independente se eu for rejeitado, eu estou no altar. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, quero te agradecer pela sua disponibilidade de poder estar aqui conosco. Hoje você está me vendo diferente, né? Olha, estou com a espada na mão, porque hoje nós temos o quadro Conhecendo Mais a Bíblia. Mas antes disso tudo, quero falar com você para não esquecer de curtir, compartilhar, comentar. E para que você envie esse vídeo para os seus amigos, para sua família, para que vocês sejam lamparina acesa por onde vocês andarem. E hoje, o nosso Conhecendo Mais a Bíblia é com um convidado muito especial. Ele esteve aqui no primeiro período, um amigo de infância do meu marido, e meu marido falou assim a primeira vez: cara, ele é fera. Aí eu falei, então, traz ele aqui. Ele arrebentou falando da Bíblia aqui no primeiro episódio. Então, já digo a vocês. João, coloca o link aí, ó, do primeiro episódio que ele teve aqui, ó, na primeira temporada. Obrigada. Primeira temporada, gente, lá. E ele hoje está aqui de novo para falar de um jeito diferente. Como vocês sabem, o Conhecendo a Bíblia está de um jeito diferente. Estamos hoje falando de personagem bíblico. Aproveite e já deixa nos comentários qual personagem aqui que você gostaria de ouvir falar. E hoje é com ele novamente. Meu amigo Flávio tirou tantas dúvidas minhas, gente. Tantas dúvidas minhas, tá vendo? O negócio é saber de tudo dá nisso, olha. Muito obrigada por você estar Grãozinho aqui. de areia. Ah, muito obrigada por você. E humilde, tá, gente? Humilde. Ó, muito obrigada por você estar aqui, tá? Mais uma vez, por ter aceito o meu convite, assim, na hora. Quero te agradecer por todas as vezes que eu te importunei pra saber de alguma coisa. Eu li a Bíblia, a gente falava assim, Flávio, olha aqui, eu não tô entendendo isso aqui, não. Olha aqui, eu não tô entendendo isso aqui. Como é que é isso? E ele lá parava, explicava. Muito obrigada. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Paz. É um privilégio muito grande estar aqui de novo. Me sinto honrado de estar aqui. Como você bem disse, o Rodrigo é um amigo de infância. A gente, garoto, só podia ir para a rua quando o Rodrigo ou os primos do Rodrigo estavam na rua, que minha mãe deixava ir. Então a gente tem uma amizade muito legal, muito boa. E conheci você, uma pessoa também espetacular, pessoal daqui também abençoado. Então é uma honra, glorifico a Deus por estar aqui mais uma vez. E glorifico a Deus por poder ser útil de alguma forma, né? Então, E é muito bom falar dele, o né? tempo todo. O tempo todo. Me fala uma coisa, você vai falar de quem pra gente? Eu já tô aqui, ó, olha, pra anotar. Ah, gente, eu vou botar meu óculos, né? Porque depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que eu não enxergo, gente. Não enxergo. Você vai falar de quem pra gente? Fala aí. Bom, quando no início da semana você me chamou, me fez o convite, né? E eu falei, bom, escolhe aí o personagem, se tiver dentro da minha alçada, eu vou tentar falar. E aí você falou, não, escolhe aí. Escolhe aí. Aí, logo de cara, eu falei assim, bom, vamos falar do maior cara do maior nome do Novo Testamento. Vamos falar de Paulo, que tem assunto para dar e vender o Um tempo todo. podcast é pouco. Pelo menos até o final do ano falando sobre Paulo, né? E aí, montei e preparei o material para a gente estar falando sobre Paulo, mas na madrugada de sexta para sábado, Deus me incomodou e eu achei o texto de Samuel, olhei para a pessoa de Samuel, falei assim, cara, é aqui que Deus vai andar comigo por aqui. Então a gente vai falar sobre Samuel hoje. Você sabia que quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei em Samuel, quando acabou primeiro Samuel, segundo Samuel, eu entrei tem um pessoal que fala assim, quando eu vejo série e acaba, eu fico triste, deprimida. Eu entrei numa depressão pós-Samuel, porque tinha acabado de ler tudo. Minha vontade era voltar de tão apaixonada que eu A fiquei história é linda. por Samuel. E aí eu fiquei naquela, eu queria voltar de tão apaixonada que eu fiquei. Então eu tô muito feliz. Vamos falar de Samuel agora na tua visão, na visão que Deus te deu. Vamos lá? Vamos lá. Então, antes de a gente entrar no texto bíblico, para falarmos de Samuel, a gente olha para o maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Samuel nada mais é que o cara que institui
a escola de profetas, vamos dizer dessa forma assim. A gente vai mais à frente, eu estou adiantando um pouquinho, mas mais à frente a gente vai entrar nesse assunto aí. Samuel, entre todos os personagens do Antigo Testamento, em si, como você falou, vou pegar tuas palavras, o novo convertido, quando chega em Samuel, tem uma experiência aqui e quer repetir essa experiência. Qual é a experiência? De ouvir Deus chamar de madrugada o teu nome 3 vezes. Me disse quando você leu Samuel e Samuel ouve a voz do Senhor, acorda, acha que é Eli, vai em Eli, não, cara, volta a dormir. Ele volta, você conhece a história, depois Eli sabiamente fala, cara, peraí, tem algo bom nisso daí. Se te chamar, tu responde, eis-me aqui, Senhor. Então, eu acho que todo novo convertido, todo crente que passa pelo livro de Samuel, quando chega nessa parte fala, cara, eu queria ter essa experiência. Como é isso? Como é? E não, e outra coisa, sabe o que a gente se pergunta? Como que é a voz de Deus? Que a gente fala assim, né? Como que é a voz de Deus? A gente vê aquela pergunta, como é que Deus fala com a gente? Vem muito nessa parte também, de falar, como é que Deus fala? Porque a gente pensa que é só, né, audível e tal, e a gente fala, cara, Deus pode falar com... Olha, Deus falou comigo. Deus também vai falar comigo. Deus falou com Samuel. Então, eu me coloco no lugar, porque quando eu me converti, e a gente sabe, aquele momento de mover, de glória, de unção, e a gente quer mergulhar, tá cheio de fome, aí você olhava, eu tinha muita crise com exatamente isso daí, ouvir a voz de Deus. Cara, como que é ouvir a voz de Deus? Será que é a voz do Cid Moreira de verdade? Aquela voz grossona, do meu filho, sou eu. Ou não, será que é uma outra voz? Eu não sei. E ficava naquela crise, aí eu olhava minha esposa orando e ela falava, tô ouvindo a voz, o Senhor tá falando comigo. E o rapaz falava, não, o Senhor tá falando comigo. E o pastor falava, eu falava, rapaz, não sou filho de Deus, só eu que não tô ouvindo a voz desse cara. Meu Deus do céu. E aí quando eu cheguei em Samuel, eu olhei assim, eu falei, cara, o Samuel é um garoto, tá ouvindo a voz de Deus e eu não tô ouvindo a voz de Deus, como é que pode? Então, eu acho que todo novo convertido passa por essa experiência, todo crente um dia quis passar por isso, ouvir Deus falar, filho, quero falar contigo de madrugada. Então no início a gente sempre buscou isso. E Samuel, vamos entrar em Samuel, abra a tua Bíblia comigo aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 35. Que diz o seguinte, em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e eu lhe edificarei uma família duradoura e ministrará diante do meu servo, do meu rei ungido. Qual é o maior destaque de Samuel? O que separa Samuel dos demais profetas na minha concepção? É exatamente esse texto aqui de 1 Samuel. Qual era o contexto bíblico que Samuel se encontrava? Samuel vivia, a gente conhece muita história de Ana. Ana chora, era estéril e vai até o profeta Eli, e Eli vê ela amargurada, acha que ela está louca de vinho, embriagada, ela chega, não, cara, eu estou parafraseando, eu estou aqui orando, me suplicando, rogando ao Senhor por um filho. E Eli ora sobre ela e libera e fala, você vai engravidar, papapá. A gente conhece a história. Ana tem Samuel nasce e ela fala, cara, vai ser um nazireu, eu vou entregar ele para o altar. Então, tanto a história de Ana quanto a história de Israel era estéril. Ana era estéril no seu ventre porque não gerava filho. Israel era estéril da voz profética do Senhor. Há quanto tempo que o povo de Israel não ouvia mais a voz como antigamente Deus anunciava a Moisés? Então, Deus prepara quem? O texto fala o seguinte, dentro de todo essa escassez de voz profética e levando em consideração também Ana, a sua necessidade por uma busca de um filho, todo mundo nesse guia cego, sem saber para onde ir, para onde vai, mas Deus já estava prevendo alguém, um sacerdote fiel. E 3 coisas separa Samuel de uma forma diferente de todos os outros profetas. Eu vou te dar a chance de você procurar um profeta aí na Bíblia aí que tem essas 3 características. Cadê? Eu anotei aqui. Sacerdote fiel, que conhece o coração do Senhor e conhece a mente do Senhor. O próprio Deus disse para Eli, eu vou destruir você e a tua família. E vou levantar um sacerdote fiel que conhece o meu coração e a minha mente.
Então, vou parafrasear e não vou separar só no Antigo Testamento, mas vou trazer para o Novo, para os prós, para a igreja primitiva, para a igreja atual. Traz na sua memória aí um sacerdote que é fiel, um sacerdote que conhece a mente e o coração do Senhor. Então, essa é uma das características fundamentais para moldar o caráter de Samuel. Dentro desse nosso estudo, eu quero mergulhar em Samuel, eu quero falar em particular sobre a conduta cristã de Samuel. Samuel, nesse período, não estava na Babilônia, não. Ele Não, foi um não profeta que ele foi avisar que o povo ia, ele serviu para avisar que o povo ia Então, para a Babilônia? Vamos lá. Samuel, ele tem 3 funções: sacerdote, juiz e profeta. Samuel, ele, antes de ser o grande profeta para falar tudo mais, ele começa o seu ministério como sacerdote, vai aprendendo com Eli. O pessoal sempre pega no pé de Eli e fala que foi um profeta que foi um sacerdote infiel, mas na verdade Eli é mais, hoje vamos dizer assim, é mais um passapanista, é alguém que tem o seu ídolo próprio. Eli idolatrava os seus filhos, o próprio Deus fala: você honra mais os seus filhos do que a mim. E seus filhos profanaram o templo do Senhor, coisas horríveis na porta da congregação. Seus filhos fazem. Então, eu vou rejeitar o teu filho e vou te rejeitar também. Então, a história começa o seguinte: 300 anos do período de juízes. Começa com Otiniel. E finda com quem? Com Samuel. Samuel se torna o último e maior juiz de todos. Depois que passa esse período de infância, ele aprendendo com Eli é fundamental para ele, mesmo com seus erros, com seus fracassos, a gente entende que ter alguém responsável, que conhece o Senhor, é fundamental na nossa caminhada. A gente olha para Eli e Eli, aceitando, fazendo vista grossa para os erros dos seus filhos, ele entende: cara, peraí, esse garoto está cheio de Deus. Ele cuidou dele, Eu né? cuidei, ele ensinou Samuel a ser um sacerdote. A Bíblia não dá muito a clareza da vida de Samuel, mas se tinha o sacerdote que era Eli e Samuel foi escolhido para servir Eli de pertinho, então Samuel copia ele e aprende com ele. Uhum. Então, depois desse período, Samuel passa 12 anos juizando Israel. Um grande feito de Samuel é o seguinte: a Arca da Aliança, os filisteus, Israel já estava fora do cativeiro, os filisteus oprimia o povo de Israel, ataque o tempo todo, isso, aquilo todo, e o povo de Israel vinha de uma grande derrota. Os filisteus atacam, levam a arca, 30 mil soldados da infantaria de Israel morta, por causa de quê? Idolatria. O povo de Israel já tinha abandonado o Senhor mais uma vez, voltou a idolatrar outros deuses como Baal, Astarote, essas coisas assim. Então Deus se afasta do seu povo. Samuel, no período, na questão de juiz, um dos grandes feitos de um juiz é conseguir unificar a nação, as 12 tribos de Israel, tanto politicamente como religiosamente. Então, por que Samuel, estou dizendo que Samuel é um dos primeiros e maior profeta que existe? Porque, além de ser profeta, ele é juiz. Ele tinha a função, Deus dava a ele a característica de saber orar, de conduzir o povo nas táticas militares também. Tanto que, capítulo 4 de 1 Samuel, você vai ver o povo sendo derrotado e tudo mais. Lá no capítulo 7, por orientação de Samuel, Deus leva o povo a trazer de volta a Arca da Aliança, a conseguir vencer mais uma vez, a trazer o povo sair dessa idolatria e voltar para um lugar de adoração ao Senhor. Entende? Então, o período dos juízes acaba, começa com Otiniel e termina com Samuel. 300 anos do período dos juízes. Samuel é importante nessa transição, porque finda o período dos juízes, termina nele. Ele seleciona os seus filhos Joel e Abias para ser juiz no lugar dele, quando ele já está velho e falecer. Uhum. Mas os seus filhos fogem do caminho, não querem seguir a ele. Essa é uma das revoltas do povo, né? E então, o período dos juízes acaba em Samuel. E Samuel o que faz? Em Samuel começa o período da monarquia.
Samuel é levantado para ungir o primeiro e o segundo rei. Mesmo não vendo Davi subir ao status de rei, foi ele que ungiu e separou Davi para ser coroado rei. Então, Ele separou Saul e Davi, mesmo Saul ainda sendo rei, né? ele separa Saul, levanta Saul como rei. A gente vai entrar um pouquinho mais na frente, é uma parte muito importante disso. Separa Saul como rei. Ele vai lá, unge Davi como rei, mas ele não vê Davi levantado como rei. Davi vai ser levantado como rei posteriormente, lá na frente, depois. Então, seu nascimento, 1070 a.C., o ano passa. A sua morte, 1012 a.C. Samuel vive em torno de 58 anos aí, 12 anos como juiz, e os restantes demais tanto como sacerdote, como profeta. Morava em Ramá, criou um altar em Ramá, Samuel, por ele ser juiz, ele tinha uma facilidade muito grande, ele conseguia correr e andar, vamos dizer assim, correr e andar por toda Israel, por todos os povos, levando santidade do Senhor, trazendo o povo ao arrependimento, unindo o povo religiosamente e militarmente também, né, para ataques. Era um chamado juiz, era juiz o quê? Ele foi juiz o quê? Escolha de Deus, foi... Como é que eles escolhiam um juiz? Para que ele só podia ser um também? Era um juiz. Era um juiz. Tanto Como é que escolhia cada juiz? Então, como que começa? Otiniel começa, aí tem essa torre de vigia e tudo mais, você vai ver Débora, você vai ver também as outras pessoas sendo. É mais uma eleição de Deus. Por exemplo, se nós se reunirmos, vamos dizer que nós estamos aqui no Antigo Testamento, e a Nathalie é tomada pelo Espírito do Senhor e começa a falar da parte do Senhor. Então, como nós não, naquela época, o israelita, o judeu, não tinha como morada o Espírito Santo dentro dele. Não tinha. Então, Deus se manifestava para falar com o seu povo através de quem? Sacerdotes, profetas e reis. Então, provavelmente, um juiz, ou ele seria um profeta, um rei, um sacerdote. Como a época dos juízes não tinha reis ainda, então era através de sacerdotes e profeta. Então, se destacava o juiz era aquela pessoa que se destacava no meio do povo, no meio do arraial, cheio, tomado da unção de Deus. Entende? Então, quando Jesus, o Espírito Santo visita Samuel, mesmo jovem ainda, criança, naquela experiência de madrugada, ele repara, e o burburinho, a fala sobre, tem alguém cheio de Deus aí sendo levantado no meio do povo de novo aí, quem é? É aquela criança, é Samuel. Samuel começa a se destacar. Antes mesmo da morte de Ófines e Finéias, da morte de da morte de Eli, Samuel já tinha um lugar de destaque. Samuel já se destacava, porque o povo não é cego. O povo, mesmo vendo os fracassos, via os fracassos de Ófines e Finéias, via a negligência de Eli. Cara, os teus filhos estão fazendo isso. Essa barbárie que teus filhos estão fazendo, e você se cala. E a gente olha dois perfis, e você vê já Samuel tentando corrigir os filhos de Eli, e eles não aceitando. O povo vê essas coisas. O povo vê. E mesmo tendo essa diferença, o povo consegue enxergar em Samuel, cara, esse garoto aí, não sei se ele vai ser profeta não, mas que ele é juiz sobre Israel. Porque conhece a lei. Um dos requisitos para ser juiz, ser conhecido da lei. Samuel era sacerdote, tinha que conhecer a lei. Então, Deus vai preparando a todo momento a caminhada de Samuel até ele se tornar o grande profeta que ele é. Entendi. Entende? Arrasou. Samuel era... Então, vamos lá. Demais. Samuel, seus pais, Eucana e Ana, Samuel vem de um ventre estéril, já começa a ser milagre, já começa a ser resposta de clamor, dentro, sem ele existir. A gente olha, quando a gente pega esse livro de Samuel, eu gosto de falar que o livro de Samuel é um livro de conectividade, é um livro de unidade. Deus conecta propósitos. Entende? Se Deus tem um propósito na vida do Rodrigo, vou te usar como exemplo, e Deus tem um propósito na tua vida, ele vai, cara, eu tenho a minha serva, eu tenho o meu servo, o propósito desses dois, eu posso unir o propósito desses dois. Eu não vou unir Nathalie e Rodrigo por acaso, eu vou unir por causa do propósito, do chamado. Amém. Entende? Então, tudo tem essa união. Então você olha, pela dor, a gente não passa pela dor
simplesmente por passar. A gente tem essa frase de efeito, nessa frase para usar, o deserto é escola, essas coisas, mas na verdade, é verdade, né? não tem como fugir. A gente repara que para toda dor, para todo crente, para toda pessoa, para todo filho de Deus que chora aos pés da cruz, que passa pelo momento de dor, Deus vai vir com refrigério. Então, toda dor tem uma resposta. Eu penso dessa forma, toda dor perante ao altar tem uma resposta. Ana orou pedindo resposta. Deus olha a dor de Ana. Se Ana não sente dor, Samuel não viria. Vamos dizer assim, Deus sabe a sua onipotência, mas vamos dizer dessa forma assim, mais humana. Se Ana não chora e clama por um filho, Samuel não viria. Entende? Então, esse livro de Samuel, o personagem Samuel, nos remete a isso. O seu nome, por exemplo, o seu nome não tem algo, por exemplo, no Antigo Testamento, ou até no Novo, as pessoas davam o nome dos seus filhos pelo momento, pela situação que acontecia no exato momento. Então, o nome de Samuel é o seguinte, Deus olha para a Ana e fala, eu estou passando por tudo isso, e Deus me concede esse filho. O nome, a tradução do nome não é exata, tá? Você vai achar isso, se for pesquisar no santo Google, né? O crente não vai ler Bíblia, o crente vai sempre procurar no Google mais rápido, né? Vai ler, vai ouvir várias traduções, várias coisas que remetem, mas a vocalização do nome em hebraico remete a ser ouvido por Deus. O que mais vai se parecer com uma resposta definitiva, o que é o nome de Samuel, é ouvido por Deus. E um sacerdote fiel, um homem que entende, conhece o coração e a mente do Senhor, o nome mais próprio é esse, ouvido por Deus, um homem que ora, e quando ele ora, ele é ouvido por Deus. Trazendo para os dias de hoje, cadê o Samuel da nossa geração? Um Samuel, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que conhece a mente e o coração de Deus, que quando ele ora, Deus ouve a sua oração. Entende? E que escuta. A voz de Deus, assim. E que escuta. E como eu quero falar sobre a conduta de Samuel, se você olhar todos os outros profetas e você olhar para Samuel, Samuel tem uma conduta quase que impecável, se não é perfeita, chega nos seus 99. Aonde estava Elias quando começou a ser perseguido? Foi para a caverna. Todos os outros profetas têm essa questão, quase todos têm esse problema, mas Samuel não. Quando Samuel é rejeitado pelo povo, para onde que Samuel vai? Samuel vai orar. Deus, o teu povo está me rejeitando. Deus fala para ele, cara, não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Deus dá uma saída para Samuel. Samuel nunca se afastou da palavra. Enquanto o pessoal pecava, idolatrava, fazia isso e aquilo, outras, essas coisas iam contra o Senhor, Samuel se voltava para o altar. Entrando nessa questão de conduta, o que nos falta hoje em dia? O que falta para os profetas da nossa geração? O que falta para os líderes religiosos da nossa geração? Ter uma vocação como a de Samuel. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu estou no altar. Com dor ou sem dor, eu estou no altar. Com vida ou com morte, eu estou no altar, independente da minha situação. Independente se eu for rejeitado, eu estou no altar. Eu estava falando, Flávio, sobre isso. Não tem como a gente querer algo diferente fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, não tem como alguém querer viver com o que Samuel vivia, não fazendo o que Samuel fazia. Isso é o que acontece nessa geração. Exatamente. A gente quer os feitos, maravilhas de Deus da Bíblia, mas não faz o que faziam aqueles que recebiam essas maravilhas. Exatamente. Cadê? Deixa eu achar um texto aqui, que eu separei um texto aqui. É esse aqui, vamos lá. É qual? 1 Samuel. Qual capítulo? Capítulo 8. Versículo... Peraí. É esse mesmo? 1 Samuel 8:6. 8:6? Deixa eu só confirmar, que eu anotei aqui, mas eu embaralhei aqui agora. Mas Samuel não gostou desta palavra? É que eu comi a letra aqui. Tá. Samuel capítulo 8, versículo 5.
Aham. Perdão, versículo 4. Diz o seguinte: por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Versículo 5. E responderam-lhes: tu tá velho, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Versículo 6. No entanto, essa expressão constituiu sobre nós um rei, o qual exerce justiça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. Então ele invocou o nome do Senhor, Yahvé, e orou ao Senhor. Só até aí. A gente vai entrar agora nessa questão de monarquia. O povo olha e vê os filhos de Samuel errando, saindo do caminho. Olha Samuel, já de idade. O povo pensa, cara, Samuel não vai durar muito tempo. Como vai ficar a nossa vida, né? Tá velho. Quem vai governar Israel? Então, é um pensamento legal? De primeira forma, sim, se tem um líder sobre uma nação e ele tá velho, seus filhos não estão errando mais, vamos escolher um rei, seria a decisão mais assertiva possível. Mas o povo se esquece de um detalhe muito importante. Quem governava e quem juizava sobre Israel não era somente Samuel, era o Senhor Deus. Quem dirigia, quem governava Israel era Deus, era Yahvé. Samuel era somente o juiz, o profeta, que pegava as diretrizes que o Senhor dava e compartilhava e guiava o povo. O povo se esquece da governança de Deus e olha para as outras nações e fala, cara, queremos um rei. Todo mundo tem um rei, nós não temos um rei. Essa história não é de agora, essa história começa lá em Gênesis capítulo 17, que Deus fala para Abraão, olha, da tua descendência eu vou levantar um rei sobre Israel. O povo pega essa chave e fala, cara, nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei e nós queremos um rei. Só que Deus fala, atende a oração desse povo aí, dá um rei, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Mas explica para o povo o que vai vir sobre essa questão de ter um rei prematuro. O que é um rei prematuro? Deus não tinha levantado ainda um rei, não era o tempo do seu rei aparecer em Israel. Não tinha um rei preparado ainda para aquilo. Não tinha um rei preparado. Então, no Antigo Testamento, o grande rei, Deus conhece, o povo conhece como Davi, mas o rei que Deus falava era quem? Era o próprio Jesus. Na teoria, o que Deus queria fazer? Qual era o plano? Eu vou governar Israel. Eu vou ser o rei de Israel. Eu vou governar Israel. Quando chegar lá, quando chegar o Messias, quando vier o rei de Israel, o rei de Judá, que vem da linhagem de Abraão, de Davi, ele vai me preparar o reino. Mas até lá, eu vou estar aqui. O povo, o maior erro é esse. O povo olha a necessidade, a carência do momento e recorre a mãos humanas. Não, nós queremos a monarquia, nós não queremos o governo de Deus. Era literalmente isso que o povo estava dizendo. Aí agora se coloca no lugar de Samuel. Samuel está no momento da seguinte forma. Samuel está na seguinte forma. Israel está começando a querer caminhar, voltar para a adoração, mas logo de cara me manda essa. Não quer mais o governo de Deus, não quer ser mais governado por Deus, que é um rei. Por tudo que já fez, né? Por tudo que eu já fiz. Eu tirei lá da terra do Egito, peregrinei com vocês no deserto, fiz milagre, fiz o maná que caía do céu, fiz água sair da rocha, abri o mar vermelho para vocês, livrei vocês de praga, livrei vocês disso. Tudo isso, e mesmo assim vocês preferem governo humano, preferem ter um homem governando, liderando sobre vocês. Samuel, mostra para o povo que vai vir, olha só, um rei vai te tirar os seus filhos, vai se fazer como escravo, vai ter que servir aqui para o rei, vai querer uma parte de tudo aquilo que vocês ganham, o rei vai exigir. É isso que vocês querem? Mostra para o povo que é isso que eles querem, mesmo assim o povo não é um rei que nós queremos. Então Samuel se encontra na seguinte questão, eu tenho um povo que não quer mais ao Senhor, está rejeitando ao Senhor. Eu tenho uma nação de Israel, as 12 tribos, que vira e mexe, está sendo atacada, sendo toda hora bombardeada por filisteus, isso e outros povos vizinhos. Eu tenho particular os meus filhos, que eram para ser os próximos juízes, não querem seguir aquilo que o Senhor tem.
Então, a Bíblia não nos dá detalhes, só simplesmente fala no seguinte, no versículo 6. Samuel olha para essa frase, vou parafrasear, ele não gosta dessa frase, queremos um rei para governar sobre nós. Olhando nos nossos olhos, Samuel foi rejeitado. Não somente Deus, mas Deus fala, não foi você, fui eu. Mas nos nossos olhos nós entendemos que também Samuel foi rejeitado. Então, o problema da nossa geração, o problema dos nossos líderes hoje, o problema de alguns profetas da nossa geração é essa. Quando é rejeitado, vira as costas e vai embora chorar. Samuel não. O texto fala que Samuel não gosta da resposta do povo, mas Samuel fala o seguinte, cara, eu vou orar ao Senhor. Qual é a resposta que o Senhor tem para esse povo? E eu fico pensando, isso me lembra muitas coisas, tanto na gente humano, em relação a terceirizar, do tipo, Samuel tá aqui, não vai dar para ele, quem vai tomar conta da gente? Aquela coisa assim de que, né, eu acredito que nessa época eles iam, como eles não tinham contato direto com Deus, ele precisava de alguém, né, para estar fazendo esse encontro, né? Hoje a gente pensa assim, pô, muita gente faz isso, mas para terceirizar, vem aqui em casa orar, que a oração de fulano é mais potente que a minha, terceirizando as coisas, fazendo com que a gente troque a responsabilidade. Naquela época não tinha isso, né? Naquela época eles não tinham contato direto com Deus. Então eles necessitavam de um sacerdote ou de um profeta para estar falando com eles o que Deus tinha para falar, não era? A diferença nossa para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, é o intermediador. Naquela época precisava de um sacerdote. Flávio pecou, precisa se redimir. A lei fala que o salário do pecado é a morte. Eu preciso me redimir, eu preciso me consertar com o Senhor. Só que eu não tenho acesso ao Santo dos Santos, um local de ser perdoado, um local onde eu vou lá oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu não posso entrar, eu sou imundo. Eu sou pecador, a minha carne é pecadora, eu não posso entrar. Então eu preciso de alguém que pague esse preço por mim. Na época, os sacerdotes do templo, o sumo sacerdote. Então, hoje não. Hoje o nosso intermediador, quem é Cristo? O Santo dos Santos está onde? Está aqui dentro de mim, está aqui dentro de você, está dentro de qualquer crente que está nos ouvindo. Eu não preciso de mais um pastor. Entendam a minha fala, né? A gente sabe da importância de um pastor ser pastoreado por alguém. Não é nesse sentido a minha fala, é no sentido de, como você disse, caminhar com as próprias pernas. Conseguir viver o evangelho. Não repassar a responsabilidade que não é tua. Eu pequei, alguém não tem que ter responsabilidade pelo meu pecado. O pecado é meu, eu que tenho que me corrigir com esse pecado. A confissão é minha. Quem tem que se derramar é você, quem tem que pedir perdão é você. É isso aí. Né? E ele tá ali para te ouvir. É isso aí. Na época, tinha necessidade de alguém pagar o preço, o salário do pecado era a morte. Então tinha que um animal ser sacrificado e pagar o preço do meu pecado. Cristo já pagou o preço do meu pecado. Eu não preciso de um lugar santo. O Santo dos Santos está aqui. A morada do Espírito Santo, do Espírito Santo sou eu. Então, a diferença é essa, o intermediador. Mas, se você parar para analisar, eles não tinham o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. E nós erramos e fracassamos miseravelmente em manter a santidade, a comunhão, em manter o caminho de retidão com o Senhor. Se nós estivéssemos naquela época lá sem o Espírito Santo, nós faríamos a mesma coisa. Levantaríamos poste-ídolos da mesma forma. Samuel não. A gente faz isso hoje, Flávio. A gente faz. A gente idolatra, às vezes, filho, a gente idolatra trabalho, a gente idolatra tanta coisa. Não necessariamente é você botar um santo, mas tudo aquilo que faz você tirar o seu foco, tudo aquilo que faz você tirar, se faz você um idólatra. Isso, né? Exatamente. Tudo aquilo que faz você deixar de se dedicar ao Senhor, trocar, você está idolatrando, seja filho, seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja o que for. Exatamente. Né? A gente faz hoje. Às vezes, teve uma vez que Deus me chamou a atenção, que eu fiquei, quando eu estava lendo o Êxodo. Falei, gente, como é que Deus aguenta isso? Que povo chato! Toda hora pedindo prova, toda hora tinha que fazer coisa, toda hora tem que fazer coisa. Daqui a pouco eu me vi, sabe assim, Deus falou, meu cara, é você. É você. Toda hora tem algo para mudar, toda hora você tem que ver, toda hora eu faço alguma coisa. E quando alguma coisa acontece, você tá triste por alguma coisa, eu tenho que te lembrar do que eu fiz com você. E aí, somos nós. Né? Só muda a época. Exatamente. Exatamente. Aí você vê Samuel. Ele tá nesse conflito. A minha família, a minha prole,
se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor. Eu não tenho um sucessor para passar o manto de profeta, vamos dizer dessa forma. A nação é frágil ainda. O poder militar é frágil porque peca contra o Senhor, então o Senhor vai abandonar, porque Deus não habita no meio do pecado dessa forma. E estou sofrendo agora essa rejeição. Eu vou falar por mim, se eu estivesse lá, eu acho que eu não buscaria o Senhor. Eu ia para o meu canto chorar. A minha filha acabou de nascer, ela tem 4 meses. Eu chego na casa da minha sogra e quando ela estava comigo em casa, que minha esposa não estava trabalhando, e eu chegava em casa e ela se esperneava como não me via, brincava comigo. E uma semana só que ela fora de casa, eu chego em casa e aí ela não brinca, mesmo que eu olho e assim, cara, ela não está fazendo a mesma coisa que de uma semana atrás. Eu já me desesperei. Uhum. Imagina eu ser um cara que juizou durante uma nação, durante 12 anos. Cara, olha Samuel, eu investi a minha vida desde quando eu nasci. Quando eu desmamei, eu não sabia ler e escrever, eu fui desmamado, eu fui servir no templo. Eu entreguei a minha vida, eu debrucei a minha vida sobre o altar todos os dias. E esse povo me rejeita. Eu vou falar para mim, se sou eu naquela época, no lugar de Samuel, eu ia para o meu canto chorar. Deus, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, eu segui aqui o caminho reto todos os dias e o povo me rejeitou. Foi o Senhor que me colocou aqui? Foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me tirou da minha casa, me colocou aqui e eu estou sofrendo tudo isso. Então, a nossa geração sofre desse mal. Nós vemos pastores que quando falha, vou nem falar quando o povo rejeita, quando falha, quando erra, vira as costas e vai embora. Nós temos, olha a diferença de um sacerdote fiel para um sacerdote que se relaxou. Eli representa um sacerdote que relaxou, um sacerdócio relaxado. Vê os seus filhos errando, pecando dentro da casa do Senhor e não os corrige. Nathalie, se eu estou no lugar de Eli e eu recebo a seguinte, vem um profeta de um outro lugar e fala para mim, cara, olha só, Deus vai te destruir a tua casa, porque teus filhos estão errando e você não faz nada. A minha resposta seria, meu Deus, vou vestir saco de cinza, vou jogar terra sobre a minha cabeça, vou rasgar as minhas vestes, eu vou me lançar, sacrifica todos os animais da casa de Israel para que o Senhor possa perdoar a minha família, os meus filhos. Vou fazer como Jó fazia, vou sacrificar, eu não sei qual foi os pecados que meus filhos cometeram hoje, mas vou sacrificar por eles. Simplesmente a resposta, aí Samuel vem e fala, cara, ele fala assim, cara, fala tudo que o Senhor te falou. Samuel não queria falar porque foi, eu acho, na minha concepção, vou parafrasear, foi assombroso ouvir aquilo. Cara, tá vendo esse sacerdote? Eu vou fulminar ele e a casa dele. Então, para uma criança ouvir isso, eu acho que foi, eu acho que o receio de Samuel querer contar para Eli o que acontecera, deve ser, eu penso que seja por essa forma, o medo de falar, cara, Eli é o sacerdote, cara, eu vou falar porque Deus vai matar o cara, que Deus vai fulminar os seus filhos, Deus vai destruir toda a casa de Eli. E quando Samuel fala e Eli oprime Samuel, cara, se você não falar, vou falar que Deus pese a mão sobre você. Aí perante a isso Samuel vai lá e fala, então eu vou falar, cara, Deus vai te destruir porque teus filhos faziam isso e você não se corrigiu. A resposta de Eli é o seguinte, vou parafrasear, cara, Ele é o Deus Todo-Poderoso, se assim Ele quer que assim seja feita a vontade dEle. Se sou eu caio de joelho ao chão. Deus, não, me perdoa. Eu não quero ser negligente, perdoa os meus filhos. Cara, eu vou correar esses garotos agora, eu vou surrar esses garotos até agora. Até porque ele sempre foi muito, devoto, até... Reinou, foi sacerdote a Bíblia diz que ele foi sacerdote durante 40 anos. 40 anos de experiência, servindo no templo, e acaba dessa forma. O que isso nos remete? A um sacerdócio, a um serviço, a um ministro relaxado com as coisas do Senhor nos seus últimos dias. Então, olha a importância de você não ser um ministro relaxado.
olha a diferença de um sacerdote fiel, que Samuel representava, e um sacerdote relaxado. E sabe o que eu acho lindo nessa história? Que Samuel, bem novo, bem mais novo, Bem novo. e Eli escuta Samuel, ou seja, ele crê que Samuel, mesmo sendo um garoto, né? Tipo assim, ele era garoto quando isso aconteceu? Sim. Ele era garoto. Sim, garoto, criança. Né? E mesmo que não fosse criança, mas seria bem mais novo que Eli, e Eli, não, eu creio no que você está falando. Fala, porque assim, eu confio no que Deus está falando com você. Ou seja, ele sabia quem era Samuel. Né? Tipo assim, ele confiava no que Samuel estava falando. Era uma criança. Você poderia dizer o quê? Para justificar, né, o que é responsabilidade tua, ele poderia dizer que nada, Deus falou nada com um pirralho desse. Vai falar o quê? Eu estou, olha quanto tempo que eu tô. Se Deus tivesse que falar, ia falar com quem? Comigo. E não. Olha aí, como não precisa ser tempo para Deus estar falando. Depois de 40 anos de experiência sendo sacerdote sobre Israel, a gente percebe, mesmo com a sua fala relaxada, a gente percebe a humildade do sacerdote. Todo mundo precisa de alguém mais maduro para te mostrar o caminho das pedras, para ser, de certa forma, um facilitador, alguém que vai te estender a mão. Hoje nós temos a falácia que o crente, eu acho que o crente, eu não gosto dessa palavra, mas não tem como a gente fugir. Massa de manobra. O crente, infelizmente, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, como a igreja primitiva, não a igreja primitiva, mas depois que entra no Estado, né, com Constantino, até os dias de hoje, o povo é massa de... Infelizmente, eu não gosto dessa palavra, mas é que se encaixa, cara. O povo é massa de manobra. O povo, certas vezes, Maria vai com as outras. O povo se rende facilmente as coisas mais fáceis. Então, aí pede um rei. Então, mesmo, aí voltando para Eli, mesmo tendo o seu desfecho final ruim, sendo um sacerdote relaxado, a gente, perdão, eu pulei o que eu ia falar, o povo é massa de manobra. Então, qualquer frase de efeito que algum pregador ou algum profetazinho novo, algum baguncinha nova que surge no meio gospel, solta no vento, o povo toma para si. Isso é verdade bíblica. Uma palavra, uma falácia, tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha. Isso, essa gente grande anda com gente grande, isso, aquilo, outro. Cara, eu não sou gente grande, eu não sou tubarão, não. E se meu pastor não estendesse a mão para mim, se alguém não tivesse me enxergado, eu não estaria no ministério hoje. Graça e misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre quem me chamou. Mas se a Nathalie não tem um pastor sobre a vida dela que entende e percebe, cara, tem chamado. Verdade. Chama para perto. Deixa eu guiar ela aqui no propósito que Deus tem. Ele enxergou o chamado. Deus tem algo na vida dele. Eu vou colocar ele, eu vou lapidar esse diamante que Deus está colocando na nação de Israel. Eli foi fundamental para Samuel. Então, nós abrimos hoje o YouTube, o Instagram, e você olha pregadores, cantores gospel, e os caras cantam, adoram de uma forma sobrenatural. E não estou aqui para falar quem é trigo, quem é joio, mas 70%, não quero pegar muito pesado, então 70% dessa galera chega ali na frente e apaga. Por quê? Não tem base como Samuel teve. A menininha canta fabulosamente, canta. O vídeo dela é lindo, canta, profetiza isso. O rapaz lá, o casamento só durou 4 meses. A equipe de louvor top, o profeta top da nossa nação agora, que faz que isso aqui é cheio de Deus. Lá na frente caiu em adultério. Então, a nossa geração hoje, é chata essa palavra, mas não tem como a gente fugir, carece de um Eli para conduzir o Samuel da geração. E para toda, a meu ver, para toda geração que passa, Deus tem os seus Samuel para cada geração. Eu creio. Eu creio.
Com Eu creio certeza. nisso. Tem alguém que é segundo o coração de Deus, tem alguém que ouve a voz do Senhor, que Deus atende a sua oração. Entende? Então, a gente vê essa questão até mesmo nos dois reis que Samuel separa. O primeiro não é a escolha de Deus. Deus fala, é isso que eu levantei, mas em resposta à desobediência do povo. Então eu vou lançar Saul sobre vocês para vocês verem o que vocês estão pedindo. Estou parafraseando. Uhum. Porque o rei que eu vou levantar é Davi. Então você olha sobre a nação de Israel, que não quer mais o governo de Deus e quer a monarquia, pede um rei. Deus concede o pedido do povo, Saul. Quem é Saul? Saul nada mais é que um criador de jumento. Um criador de jumento bate no animal para ele andar. Um criador de jumento cria o jumento para botar peso, jugo sobre ele para carregar o peso. Monta sobre ele. Esse era o perfil, essa era a característica do líder que o Israel queria. Agora, olha o perfil de rei que Deus usa Samuel para levantar. Quem é Davi? Davi é pastor de ovelhas. É um homem que, mesmo sem holofote, sem nada, já estava matando o urso, o leão, servindo ao Senhor e pastoreando ovelha. Para cuidar daquilo que é dele, Pra que cuidar Deus que tá ali, né? Que ele tá que tomando Deus deu conta. para ele. Então, olha a diferença logo lá na frente. A mesma frase que Deus fala sobre Samuel, Deus fala sobre Davi, homem segundo meu coração. Então, eu olho para o livro de Samuel, me mostra em seus livros que uma das chaves primordiais para um profeta, para um sacerdote ser levantado é ser segundo o coração de Deus. É ser um homem que entende o que está passando no coração de Jesus, o que está aparecendo, o que está na mente de Jesus. Se a gente der oportunidade para os líderes religiosos da nossa geração e falar, cara, o que está passando exatamente no coração de Jesus nesse exato momento? O que ele está pensando? O que ele quer sobre essa nação? O que ele quer sobre a igreja que você pastoreia? O que Deus quer? Para onde Deus quer conduzir a tua igreja, as pessoas que eu separei para você pastorear? Não, eles vão no embalo. No embalo. Não tem esse momento de, não, Senhor, agora eu vou te ouvir, né? No embalo. Não falo contra, até porque a minha igreja é assim, não falo contra. Cada um tem o seu gosto, cada um conduz. Não existe igreja perfeita e nem igreja ruim. Eu acho que isso é estilo. Se o teu estilo é assembleiana, é pentecostal, cai para lá. Se a tua é neopentecostal, cai para lá. Se a tua é mais tradicional, batista, presbiteriana, cai para cá. É onde Deus te colocar, é o teu estilo. Tem para todo mundo. Tem para todo gosto. Tem para todo mundo. Mas vamos botar, cara, nós olhamos para os nossos líderes hoje e o pessoal está perdido. Tá mesmo. Está perdido. Enquanto Deus quer adoração, enquanto Deus quer louvor, render graça, cuida dos necessitados, cuida dos pequeninos, das viúvas, dos pobres. Jesus chega na casa dos cambistas, no templo, e olha os cambistas. E Jesus fica barbarizado, pega o currião e começa a virar a mesa e derrubar tudo e fala, casa aqui é casa de oração e vocês estão transformando em covil de ladrões. Aqui não é lugar de vender pomba, vamos vender isso, aquilo não, aqui é lugar de adoração. É lugar onde a viúva tem refrigério, aonde o órfão tem paternidade. E você olha os líderes errando. Eu falei que porque a minha igreja é parede preta. E a gente olha, a gente tem que cair na moda, porque que é para o nível que nós chegamos. Para atrair pessoas. Temos que pintar a parede de preta, temos que botar a luzinha piscando, temos que colocar fumacinha. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Se a tua igreja gosta, se o teu líder, se as pessoas da tua igreja gostam, amém, cara. Estão fazendo aquilo que a Bíblia obedece, que pede para ser obedecido? Estão seguindo um perfil de santidade? Amém. Não é pecado botar parede preta, mas por que colocamos essas coisas? Chamar atenção? É porque o altar não chama mais atenção. O que é pregado no altar não chama mais atenção. O louvor, a adoração da igreja não chama mais atenção. Temos que usar essas coisas. Temos que usar estratégia. Vamos fazer o carnaval gospel, porque o povo vai pecar lá. É como se a gente tivesse que se adaptar ao mundo.
para Tá poder, entendendo? para salvar pessoas. É o que eu falo das benditas frases de efeito. Cara, uma das frases para mim que é a mais errada de todas. A igreja anda na contramão do mundo. O crente anda na contramão do mundo. Não, isso está errado. Quem está andando na contramão é o mundo. Quem está andando na contramão é o ímpio. O crente genuíno, a igreja genuína, caminha no caminho certo, em direção à santidade, em direção ao alvo que é Cristo, em direção à Nova Jerusalém. O mundo é que caminha para o lado errado, coloca esse peso sobre a igreja. Não, cara, se você é novo convertido, cara, você tem que andar na contramão. Andar na contramão é errado. A lei de trânsito diz que se eu andar na contramão, vai ser multado. Verdade. Entende? Então, essa é uma das maiores diferenças que nós olhamos para os antigos profetas, para os sacerdotes e para o que nós temos hoje em dia. No momento da adversidade, no momento em que o povo falar, cara, você entregou a tua vida toda no altar, você passou a tua vida toda se dedicando ao altar, servindo à nação, servindo ao pastoreio, servindo a isso. Nós não queremos mais você, nós queremos um rei. Nesse momento, Samuel não corre, não bota os rabinhos entre as pernas e vai chorar. Samuel se volta para o altar, se volta para o Senhor. Senhor, olha o que o povo está pedindo, olha o que o povo está querendo. Senhor, estão nos rejeitando. Me responde, Senhor, me responde. Precisamos de líderes, precisamos de pastores, precisamos de profetas que entendem o coração e a mente do Senhor. Cara, o povo está querendo isso. O que a mente e o que o coração do Senhor está dizendo nesse exato momento? Qual é a resposta do Senhor para o povo nesse exato momento? Eu não tenho que copiar as coisas do mundo, eu não tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que copiar aquilo que já está aqui. Já tem um manual para isso. Já está aqui. Eu Já preciso tem um manual. copiar aqui. Entende? Então, vamos lá. Cadê? É muito isso mesmo. A gente começa a querer a inventar as coisas do mundo para trazer pessoas para cá, né? Só que como que você vai ser diferente se você está trazendo o que é do mundo para dentro da igreja? Não dá. Como é que você vai ver a Não dá. diferença? A pessoa não vai ver. A pessoa vai estar sentindo o que é do mundo ali, Ali dentro. né? Entende? Então, Complicado. a gente entra nessa questão. Aqui, o cume da carta aqui, do livro de Samuel é esse. A transição dos juízes para a monarquia. A gente olha esse decaimento do povo em abandonar o Senhor e escolher as coisas do mundo, a monarquia. Não é tão diferente de nós. Por exemplo, quando aperta, quando a situação financeira aperta, quando a doença vem, quando o dia mau e ele vem, para todo mundo vai vir, não tem como fugir, para onde a gente vai? A Bíblia nos ensina, Samuel nos ensina aqui, que a minha primeira resposta é correr para os pés do Senhor. Eu ouvi um pastor falar uma vez o seguinte, eu achei muito interessante essa frase dele, ele falou o seguinte, ele perguntou para um outro pastor assim, você é pastor aqui dessa igreja? Sim, há quantos anos? Há muito tempo já. E se der ruim, se o povo for embora, as contas aí, o aluguel, isso, aquilo, outro, as contas dentro de casa não bater, o que você faz? O povo parar de dizimar e ofertar, as portas do céu se fecharem sobre a igreja, para onde você vai? Aí a resposta do pastor foi bem óbvia, cara, eu continuo pastoreando aqui para tentar tomar as contas, eu volto para a minha profissão, eu volto a ser caminhoneiro, eu volto a trabalhar. Aí ele, tá errado. Ele, como está errado? Você é pastor, você não volta para o caminhão, você volta para o altar, você volta para onde vem o teu sustento. Você volta para onde, aonde você é abençoado, aonde foi quem te chamou. Esquece a Nathalie, o profissional Nathalie. Quando tudo der ruim, você não tem que voltar, as contas não batem, a doença veio, eu fui rejeitado, o pessoal da igreja está me rejeitando, eu vou voltar para... Não, você não volta, você continua sendo para aquilo que Deus te chamou. Aí tem uma amiga minha que fala assim, que tem um chamado é você atravessar uma ponte e ela quebrar. Você não tem como voltar. Mais. Você não tem como voltar. Você passou a ponte,
já ela quebrou, você não tem como mais voltar. Não volta mais. Você corre e o chamado vai atrás de você. Ontem no culto, o meu pastor pregando, e ele falou uma frase que é muito forte, não é fácil de ser entendida, também não é fácil de ser aceita, e eu acho que é mais para quem vive essa questão que vai entender. Ele falou o seguinte, cara, eu amo a minha esposa e os meus filhos de todo o meu coração, como eu amo a minha esposa e a minha filhinha de todo o coração, dou a minha vida por elas, pelas duas, sem pensar duas vezes. Eu amo as duas de todo o meu entendimento, mas eu tenho que amar o Senhor muito mais do que eu amo as duas. Isso é bíblico, né? É bíblico. Amar o Senhor acima de Entre tudo. escolher a vida delas duas e escolher o Senhor, tem que escolher o Senhor primeiro. E vou te falar uma coisa, Flávia, agora falando sobre isso, eu vou contar um testemunho. Eu fui em novembro para para a conferência, né? A transferência de unção, fiquei 3 dias. E aí eu fiquei muito triste de ir deixar minha filha aqui, porque era a primeira vez que eu ia passar 4 dias longe dela. Então, na hora eu comprei para ir, eu falei, não, eu vou, porque era sobre o Espírito Santo e eu queria muito ir. Meu marido não ia, a gente só tá acostumado, tudo que vai fazer é juntos. E eu falei, mas foi. Depois eu me arrependi. E aí eu falei, não, eu vou tentar cancelar, porque eu não vou não. E o Senhor foi bem claro para mim, não transforme o que é bênção em maldição. Quando a sua filha começar a travar o que eu tenho para a tua vida, eu tiro ela de você. E aquilo me foi nitidamente, como Samuel. O dia que você deixar que ela se tornar uma pedra de tropeço para você, eu tiro ela do seu caminho. Porque você tem que seguir o que eu quero para você. Você não me pediu tanto ela não pode ser pedra de tropeço. Cara, aquilo eu fui com o coração mínimo. Você acredita que foram 4 dias. No terceiro dia, se Deus me levasse naquele dia, nada mais me importasse? Você acredita de todo o coração? Não pensei em filho. Não pensei em marido. Eu só pensava que se o Senhor me levasse naquele dia, eu era a mulher mais feliz do mundo. E em nenhum momento eu pensei como minha filha iria ficar, como meu marido iria ficar. Eu só queria estar com ele. Você acredita nisso? Exatamente. É sobre isso, cara. É só vivendo e sentindo para você entender que ele é muito mais do que o que a gente tem aqui. E eu nunca imaginei que eu fosse sentir isso na vida. Eu achava que quando você fala isso, se eu não tivesse passado por esse momento, eu acharia que não teria como. Porque se você parar para pensar, não tem lógica. Como que você vai você vai amar mais ao Senhor, que você não vê, que você não toca, com alguém que tá com você dividindo o dia a dia toda hora? Todo. Não é até que você vive isso. E eu falo isso às vezes nas pregações que eu vou, eu falo isso que ele tá lá, eu falo assim, meu marido tá ouvindo que eu vou falar uma coisa. E foi exatamente isso. Eu literalmente não estava nem aí pros meus filhos, nem pro meu marido. Eu só queria estar com ele. Não queria nem voltar, se tu quiser saber. Sério. O negócio era tão intenso, a entrega era tão grande, o amor era tão intenso, que nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais. É impressionante. E é exatamente isso. Quando a gente se entrega para o Senhor, quando a gente mergulha, é aquele momento de glória, de unção, é que você olha e você, às vezes, no início da minha caminhada, eu olhava e falava assim, eu entendi, eu ouvia as pessoas pregarem e falar, cara, você tem que entregar a sua vida para o Senhor, você tem que amar. Eu não era casado, tinha minha mãe, ainda tenho, né? E eu falava assim, não, você tem que amar mais ao Senhor do que a tua família. E eu falava assim, cara, não dá para amar mais a Deus, que eu nem tô vendo, do que a minha própria mãe. Eu amo minha mãe todo o meu coração, e não tem como. Mas quando você passa por esses momentos de glória, que você passa e você ouve a voz do Senhor e você entende que é real, entende que o céu é real, entende que Deus é mais real do que a Nathalie, do que quem está aqui, do que eu, e é mais profundo do que tudo aquilo que você pode entender. Eu sou o tipo de cara que eu fico meio doido com as coisas que a gente vai lendo na Bíblia. Eu fico, às vezes, preso nos detalhes que eu falei assim, rapaz, eu acho que só eu sou doido. Por exemplo, eu fico tentando calcular a eternidade, eu não consigo. Como que pode um Deus que não tem início de dias, nem meio, nem fim? Como que pode uma pessoa... Cara, eu sei o dia, eu não estava lá, mas eu sei pelos registros do dia que eu nasci. Mas quando foi que Deus que nasceu? E eu fico, como que se calcula a eternidade? Onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, aí eu pensava, quando você vai se aprofundar no assunto, Deus está
no passado, no presente e no futuro com a Nathalie simultaneamente. Ele está interagindo com a Nathalie do passado, do presente e do futuro simultaneamente. Vamos botar 8 bilhões de pessoas no mundo. Com 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, falando de problemas, talvez está falando com um rapaz ali sobre problema financeiro, está tratando ele nesse exato momento ali, está falando sobre o teu emocionalmente aqui, está falando com ela ali sobre outra coisa, de casamento, está falando sobre filho comigo, e cara, se eu tiver que falar contigo no telefone e responder a minha esposa em casa, eu não consigo. Não dá, não consigo. Como que deu? Eu fico com essas incógnitas na cabeça. Cara, Deus, quando chegar no céu, aí me como revela. Que a gente não faz isso, a gente não acredita nele. Só experiência, cara. Só experiência. É só experiência. Então, por isso que é muito fácil. O que faz você crer que mesmo com esse montão de interrogação que fica na sua cabeça, ele existe, é a experiência que você pode dizer, cara, só ele pode fazer isso. Então, é a experiência que vai fazer você entender que você não entende nada, mas que ele existe. Exatamente. Não é? Exatamente. É uma loucura, cara. Exatamente. Você vai ler aqui, não que a tua experiência é maior do que está escrito aqui. A suma revelação é essa que está aqui. Mas a tua experiência corrobora com o que está escrito aqui, quando é algo genuíno da parte do Senhor, e você vive aquele momento, e você olha e você, cara, Deus é real. Deus é fera demais, Deus me entende, Deus está comigo o tempo todo, Deus sabe o que exatamente eu preciso. Sabe quando eu parei para entender isso? Quando eu pensei assim, depois que eu fui mãe, e o maior sentimento da vida é uma de uma mãe para um filho. Você não imagina perder um filho. Quando eu tive essa experiência com Deus, era do Senhor me levar e eu estar com Ele, eu. Mas você como mãe, imaginar perder um filho, aquilo te dói de uma tal maneira. E eu falei, Senhor, o Senhor tem que estar em todos os momentos, porque eu como mãe, imaginar perder meu filho é como se eu morresse junto. Como ainda existe mães que perderam o seu filhos vivas? É porque o Senhor faz algo. O Senhor faz algo nessas mães, porque não haveria necessidade de uma mãe se manter viva perdendo seu filho, se não for o Senhor em algum momento ali com ela nesse momento. Exatamente. Então, assim, o que Deus fez em mim lá, no meu coração, aquela paz, que tipo, se eu morresse hoje, eu tô bem. Eu acredito que é o que Deus conforta, que é o Consolador, que vem e faz isso, porque senão não existiria uma mãe que tivesse perdido seu filho. Viva, teriam morrido junto. Porque só de pensar, você já imagina isso. Imagina você viver, né? Aí você vê, Deus está em todo momento. Em todo tempo. Agora, para a gente finalizar, eu quero tirar uma dúvida de Samuel. Quando ele foi lá e escolheu Saul, foi Deus que botou ele para escolher Saul, né? Não era Deus que queria Saul, era o povo. Por que que, tipo assim, foi Saul? Por que foi Saul? Porque Deus, como é que deixa eu melhorar? Porque eu sou péssima, cara, para poder tentar explicar as coisas. Eu sou péssima. O que era sempre a minha dúvida? O Deus sabe de todas as coisas. E sabe que viria Davi depois. Por que que ele escolheu Saul, para Saul ficar? Escolheu Davi no mesmo período, mas não tirou a coroa de Saul. Então, vamos lá. Continuou deixando Saul lá. Vamos lá, cadê aqui? Porque Saul, no início, ele era um bom rapaz. Depois que se perdeu, não foi? Ele se perde. Então Deus não escolheu um dos piores pro seu povo, né? É isso que eu fico pensando. Eu falei, Senhor, o Senhor não escolheu os piores dos piores. Ele se perdeu no meio do caminho. Mas o Senhor sabia que ele se perderia no meio do caminho. Mas por que o Senhor continuou com ele? Então eu fiquei meio confusa com essas coisas. Então vamos lá. Pode botar aí. O governo, vamos voltar aqui, juízes. Deus está governando. Fala com seus juízes dirigem o povo. Governo total de Deus. Quando o povo se rebela, vamos botar essa frase, se rebelar, rejeita o Senhor e pede um rei, Deus fala assim, cara, eu vou te dar um rei. Vou permitir vocês terem um rei. Vamos entender dessa forma. Vocês querem um rei? O rei não é para agora. Só que vocês não têm paciência. Vocês querem o rei agora. Então eu vou permitir Saul ser levantado como rei. Deus escolhe um rapaz, o mais alto, o mais belo, bonito. o mais bonito, o mais belo, o mais alto.
e permite ele ser levantado, coroado rei. Coroado rei. Vamos lá. Ponto. A escolha de Saul, essa escolha de Saul é em resposta ao povo. Vocês querem um rei. Deus está mostrando, vou usar minhas palavras. Vou mostrar o que vocês querem e o que eu quero. Porque Saul não queria, ele se Saul não escondeu, queria, né? Todo um processo. Saul, vou botar assim, trigo e joio. Vamos botar como Davi sendo trigo e Saul sendo joio. Vamos fazer esse paralelo assim. O que um joio é? O joio, ele é muito parecido com o trigo, cresce junto, mas não é trigo. Quando você bota o joio aqui na mão, você olha assim a olho nu, cara, tudo é trigo. Tanto que Jesus fala, cara, não separa não, porque você não vai saber quem é quem, vocês vão acabar levando o trigo junto. Deixa que o joio, deixa que separa. Se você pegar o trigo e o joio, os dois são idênticos, a mesma planta. Como se fosse um capim assim alto, a mesma coisa. Mas quando você coloca o joio na mão e você amassa e esfarela ele só sai poeira. Ele só se esfarela, sai poeira. O trigo, quando você amassa ele assim, as folhas se quebram, se partem igual o joio, mas o que fica na mão é o fruto. O joio nada mais é que uma casca vazia. Saul representa uma casca vazia, um rapaz bonito, belo, alto, sem nenhum igual, uma escolha do povo, o que o mundo tem para oferecer, mas é um cara vazio de Deus. Então, em resposta a toda ação tem uma reação. Deus não age. Deus, eu penso dessa forma, Deus reage. Se você ora, Deus reage àquilo que você está orando. Deus reage à tua necessidade. Vamos botar dessa forma assim. Então, Deus reagiu com Saul em resposta ao povo. Vocês querem Saul? Então toma aqui. Ele vai fazer isso sobre o povo. Mas, como em todas as dispensações, em todos os tempos de Deus, Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Quando o povo foi para o cativeiro, quando o povo estava no deserto, Deus não deixou o povo, quando o povo estava sendo escravizado no Egito, Deus respondeu, Deus mandou Moisés, Deus não deixou o seu povo desamparado. Bem antes, quando o dilúvio veio, Deus não deixou o seu povo desamparado, Deus deixou uma carta na manga, Noé. Quando o povo estava no cativeiro, Deus não deixou o povo desamparado, Deus deixou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Deus sempre tem algo para responder, porque Deus ama o seu povo. E agora deixou Davi. Deus, cara, levanta Davi. Davi não é rei, Davi vai se tornar rei 300 anos, um montão de tempo depois, não me falha a memória agora o tempo, mas 14 anos. 14 anos, bem lembrado, 14 anos depois que Davi vai ser levantado. Davi tem duas coroações. Primeiro, Samuel unge ele, coroando ele a rei. Olha que loucura. Aí é o que eu te falo. Não podia. Aqui, tá bom. Quando for na sua época, eu vou te coroar e acabou. Não, ele coroou pra nada, né? Na verdade, não foi uma coroação. Foi Deus mandar. Unge ele. Ele é o meu escolhido. Entre ele e aquele lá, ele é o meu escolhido. Ele é a minha resposta. Ele é o que eu quero pro povo. E eu acho que Davi nem sabia o que era, né? Porque ele era criança. Davi, você olha para Davi é aquele cara cheio de vontade de obedecer ao Senhor. Não importa para onde eu vou, me botou, onde vai, cara. Aqui. Se eu tô aqui para servir o café, eu tô aqui para servir ao Senhor, eu vou servir com toda a vontade. Se eu tiver que matar um leão e um urso aqui para poder servir esse café, eu vou servir esse café com todo amor e carinho para o Senhor. Então, essa é a resposta. Deixa eu finalizar aqui, rapidinho. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Deixa eu abrir aqui na Bíblia aqui rapidinho. Cadê? Nossa. Jeremias 15, 1. Só para finalizar a minha fala, vou pular aqui uma parte que eu estudo aqui. Diz o seguinte, versículo 1. Então Yahvé me alertou, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. O que eu quero dizer com isso daqui? Para finalizar, pular aqui a parte do estudo aqui e finalizar. Um sacerdote, um líder, um homem de Deus tem que saber quem ele é perante ao Senhor.
Samuel sabia quem ele era. Samuel sabia que quando ele orava, o Senhor respondia a ele, porque ele estava perante e cumprindo as leis, os mandamentos do Senhor. Muito importante você saber quem você é, para que Deus te chamou, o que você tem que fazer para Ele. Samuel não foi o cara que abriu o mar vermelho. Samuel não orou e o fogo desceu, consumiu o holocausto todo encharcado de água. Samuel não fez o machado flutuar. Samuel não ressuscitou filho de ninguém. Samuel não orou e o sol parou. Samuel não fez nada miraculoso de você olhar assim, cara, isso foi fabuloso. Mas Samuel tem um destaque de maior, um dos maiores profetas da Bíblia. Olha o que Deus vai falar para Jeremias. O povo está pecando, está errando, está sofrendo. E o povo fala, Jeremias, chora aí, cara, reclama com Deus. Jeremias chega, Senhor, o povo está perecendo, está padecendo. Olha o que Deus fala. Cara, nem se Samuel e Moisés me pedissem, orasse aqui. Olha isso. Meu amigo, minha amiga, imagine a Nathalie hoje aqui e eu pedindo e orando e Deus fala assim, cara, nem se Nathalie começasse a orar aqui por mim, aqui me pedindo, me intercedesse, eu ia responder. Olha a diferenciação que Deus faz de Samuel para os outros profetas. Entende? Então, saber quem você é, o escritor de Hebreus, no capítulo 11, vai falar o seguinte, vai colocar Samuel na galeria dos heróis da fé. Isso é um título que eu acho que ninguém mais tem, e ninguém vai conseguir. Com todo o esforço que eu vou fazer, eu não vou entrar na galeria dos heróis da fé. Simplesmente porque não abriu o mar vermelho, não fez isso, não fez aquilo. Mas era um homem que era um sacerdote fiel, conhecia a mente e o coração do Senhor. Isso o tornou Samuel ser grande. Como minha última fala nesse podcast aqui, nessa palavra, perdoa a minha ousadia de quem está me ouvindo, ninguém me pediu conselho, mas se eu pudesse dar um conselho, eu daria o conselho que eu estou tentando seguir e tomei como chave no meu coração, ser um sacerdote fiel, ser alguém que entende o coração e a mente do Senhor, o que Deus está falando, o que Deus quer para a minha casa, para a minha nação, para o meu povo, para as pessoas que estão ao meu redor, como que eu posso servir ao Senhor fielmente. Verdade, como ser um servo real, né? Como ser um servo. Porque, como ele fala, é melhor servir, né? Que... A frase de Samuel que está na tábua de coração de todo mundo, é melhor servir, é melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Então, o nível de obediência de Samuel, com esses 3 requisitos, não tem para ninguém. Ai, não gente, tem pra ninguém. gente, ó, vou te falar, Samuel, até tanto que tem primeiro Samuel, segundo Samuel, tinha que ter terceiro, quarto, quinto, porque... e você percebeu, olha eu, você percebeu, que tem primeiro Samuel, segundo Samuel, e não tem detalhes da vida de Samuel não como tem. ele próprio. Não tem. Samuel fez isso, não, é Samuel dele servindo, é Samuel pro outro. O último ato de Samuel é ungir Davi. Depois, ele é rejeitado. Com a sua rejeição, ele não se esconde, pelo contrário, ele ora ao Senhor. Cara, já que Jesus vai falar, o profeta não tem honra na sua própria casa. Samuel fala, cara, já que eles não querem me honrar mais, não querem o Senhor, eu vou seguir com aquilo que Deus tem para mim. Eu vou virar para cá e vou formar uma escola de profetas. Samuel presidia sobre os outros profetas que tinha. Vamos botar assim, Samuel é o fundador da escola de profetas. Todos os próximos profetas que viriam a partir de Samuel, vamos botar assim, tinham os trejeitos de Samuel. Porque Samuel presidia. Foi o espelho dele, Samuel né? presidia. Então, já que a nação de Israel não me quer mais, você vai ver que depois do ato de ungir Davi, há um ato muito grande, até a última aparição de Samuel, a última fala que tem, que é o seguinte, a morte, como vai descrever a morte de Samuel, é um pequeno versículo que vai falar, e Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, onde morava. Acabou. Acabou. E olha aí, chega em Jeremias, olha isso. E aí, o versículo não é simples, o versículo só tem uma falazinha, Samuel morre e é sepultado em Ramá, na sua casa, aonde levantou um altar. Isso fala muito mais do que simplesmente só conotar a morte dele. Isso conota que não tem nem que pôr e nem tem que tirar nada de uma conduta cristã na vida de Samuel. Se o Flávio morre hoje,
Eu queria poder ouvir Deus falar assim, cara, e morreu hoje e foi sepultado na sua terra natal. Não tem nada que acrescentar e nem nada que tirar. Porque a minha conduta, a conduta de Samuel foi perfeita. Verdade. Entende? Nossa, que benção, gente. Ai, gente, eu amo falar da Bíblia. Eu amo tempo ouvir, todo. na verdade, eu amo ouvir a Bíblia, sabe? Eu falo que eu gosto da Bíblia falada, né? Que a gente consegue, assim, que vejo pessoas assim como você, Flávio, falando da Bíblia assim, sabe, numa naturalidade, falo um dia você assim, gente, porque eu Não. Vai troco regredir. tudo. Eu troco tudo. Vai regredir. Olha, pelo amor de Deus. Vai regredir. Aqui, você assim, você vai falando e a gente, né, gente, comenta aí, ó, comenta aí. Você vai falando e a gente vai entendendo, sabe, vai querendo buscar e como é que pode um Jeremias estar associado a Samuel, que é lá na frente, né? Mesmo sabendo que a Bíblia não é cronológica, né? Essa Bíblia que a gente está não é cronológica, mas é assim. E é isso. Quero te agradecer mais Eu uma que vez por estar agradeço. aqui, né? Por ter aberto nossos olhos. Com um certeza a privilégio. gente ouviu Samuel de um jeito diferente Amém. também, né? Amém. Que isso vem acrescentar a nossa vida como sacerdote, Amém. né? Que hoje nós somos aqui, Santo dos Santos está aqui, ó, né? Dentro da gente. Antigamente tinha que entrar, passar por um montão de coisa para chegar nele, não Você podia tinha ser que qualquer depender de pessoa, não. alguém. Você Você tinha que dependia de tinha que alguém. depender de alguém. E hoje que a gente não depende de ninguém, ninguém quer. Você não quer responsabilidade. Levanta essa cadeira aí. Agora que acabou, pode levantar. Levanta essa cadeira aí e vai ler a palavra, vai orar, vai meditar, vai falar com o Senhor, porque você não precisa mais de ninguém. Não terceirize oração. Não ache que a oração do pastor, que a minha oração, que a oração do Flávio é mais importante do Não que a é. tua. Tem coisas dentro da sua casa que só você vai poder fazer. Não sou eu, não é ele, é você. A responsabilidade da sua casa está em tuas mãos. A mudança do teu marido, a mudança dos teus filhos, o derramamento sobre a tua casa, sobre o Amém. teu ministério, depende de você. Você foi escolhido. Antes do ventre da tua mãe, Deus já sabia Amém. quem tu era. Então, levanta daí e vai, ó, dar fruto. Porque João 1,15 fala. 15:1. Dar fruto, de ser da videira, de dar fruto. Então levanta e vai dar fruto, que Deus designou a gente para isso, agora, em nome de Jesus. Então é isso, Amém. gente. Muito obrigada mais uma vez e que Deus abençoe a vida de vocês. Comenta, compartilha isso aí, manda aí, ó, para as pessoas e ó, não esqueça de escrever aqui, ó, quem vocês gostariam que falasse aqui, de quem vocês gostariam que falasse aqui, tá bom? Obrigada, Eu que Flávio, mais agradeço uma pelo vez. convite. Pela sua humildade. Foi a honra estar aqui. Né? Porque se eu sei um Privilégio é pouquinho do que todo ele meu. sabe, eu já ia estar falando assim, aqui, ó. O que você quer? Fala. O que você quer falar? Falo de Grão tudo de aqui pra tu. mostarda. Ó. Olha. Ai, mas é isso, é assim mesmo. É assim que a gente continua. Eu falo, Flávio, que tenho falado uma Flávia seguinte: se eu não sirvo pra servir, eu não sirvo pra ser viver. servido. Pra viver. Pra viver. Porque a gente tá aqui pra isso. Então eu tenho que sempre falar isso. Se eu não sirvo pra servir, eu não sirvo pra viver. Por que eu tô fazendo aqui? Se não é pra servir, né? Fomos chamados para ser servo. Verdade, é isso aí. Obrigada, meu amigo. A honra Deus é minha, abençoe tá? você, sua casa, Bênção sua toda. família, sua bebê. E é Amém. isso. Gente, beijo, até a próxima.